Na semana passada, nós fomos convidados a ouvir sobre promessas pertinentes à obediência. O contexto da semana passada foi promessa e obediência, talvez um pouco diferente o título, mas esse foi o contexto. Certo, Samuquinha? Certo, Laurinha? Estamos acordados, meus amores? Quase, né? 50%. E nessa semana, nós vamos ouvir, se os irmãos me permitem, ao longo da semana ouvi vários autores falando a respeito do título da lição, e eu achei muito pertinente um deles, irmão Luiz. Eu copiei e vou fazer frase aqui, vou fazer das palavras dele as minhas. Nós vamos ouvir sobre a promessa das promessas, que é a promessa de salvação. Todas as promessas que nós vamos ouvir, nós ouvimos que nós temos um fator de tempo e espaço, às vezes ela é direcionada para um grupo específico de pessoas, às vezes ela é direcionada para um grupo específico de pessoa, às vezes ela é direcionada para um contexto histórico, para uma nação. E às vezes ela é ad eterno, ad tempo e ela é atemporal. Nós aprendemos que elas têm condições e não condições. Nós aprendemos que às vezes as promessas ela têm uma participação nossa. Mas hoje nós vamos ler sobre uma promessa que, se os irmãos me perguntarem, se nós pudéssemos dar só uma aula desse trimestre, seria essa. Então, professor, na sala de aula hoje, faça uso desse tempo com essa seriedade. Nós vamos aprender sobre a promessa das promessas, a promessa de salvação. Você sabia, Laurinha, que existe uma promessa de salvação para você, filha? Você sabia, Coquinha, que existe uma promessa de salvação para você? Eles são crianças e eles já ouviram isso provavelmente na escola dominical. Agora, quer surpreender? E deixa eu fazer uso desse momento? Não precisa responder, tá, irmãos? Porque a ideia não é constranger, mas é ajudar na reflexão. Pergunte antes de começar a aula. Ou faça a introdução, pergunte como foi a semana dos seus alunos, lembre o que foi o conteúdo passado, isso é parte do nosso cronograma. O conteúdo passado foi esse, como foi a sua semana, vocês estão bem, estão bonito? Legal, quebra do gelo. Segundo momento, pergunte assim, nós vamos falar sobre a promessa de salvação, mas salvação do quê? E deixa um momento para reflexão. Sabe por quê? Porque tem coisa que é tão óbvia que ela precisa ser dita e redita e lembrada. Todos nós sabemos que nós temos uma promessa de salvação. Todos nós temos uma esperança de salvação. Mas salvação de quê? Na hora que você vai contextualizar, ela não precisa ser respondida. Mas na sala, deixa o silêncio constrangedor fazer. Sabe por quê? Às vezes a gente vai responder essa pergunta com as respostas óbvias. Salvação do inferno. Salvação da três pontinhos. E se você me permite, e o tempo também, no final desse momento de professores, eu quero dar para você, eu vou fazer melhor, vou premiar quem veio no horário. Eu vou dar a minha resposta antes, eu ia dar no final. Eu vou dar agora e depois não vou falar mais. Só para quem viu o vídeo, irmão Roberto. Se vocês me permitem, essa é a minha opinião. Depois vocês podem ter a de vocês e nós podemos trocar. A minha opinião, o grande spoiler dessa aula de hoje é: Deus nos promete salvar dele mesmo. Não? Não deu para dar glória, né? Difícil. Vamos me ajudar aí, Rodrigão, na passagem? Mateus 10, 28, por favor. Deus nos promete salvar de si próprio. Mateus 10, 28. Por favor. Não tenho medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenho medo de Deus, que pode destruir o inferno tanto a alma como o corpo. Irmãos, havia uma condenação selada. Obrigado, irmão Gilberto. Havia um destino feito para nós. A partir do momento que nós pecamos, ajude na construção, hoje nessa manhã, entender que a partir do momento... Diga, meu amorzinho. Você quer ler também? Pode ler, claro. Por favor. Alto, forte, que nem trovão. Vai. Não, filha, Mateus 10, 28. Mateus 10, 28? Filha, você tá dormindo, meu amorzinho. Tá, né? 10, 28. Não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenha medo de Deus, que pode destruir o inferno tanto a alma quanto o corpo. Olha aí. Obrigado, meu amor. Então, se você nessa manhã achou
Não estou tendo falsa pretensão, irmãos. Toda a minha oração de domingo é a mesma. Se vocês chegam aqui às 8h30, vocês oram comigo e ela ecoa o mesmo som, que é: Senhor, nos ajude a ressignificar verdades que nós temos às vezes por absoluto. Verdade que nós às vezes ouvimos pelos nossos pais, pelos nossos avós, pela televisão, por um pastor muito famoso, por um congresso que foi abençoado. Mas toda manhã de domingo você é convidado a ressignificar essas verdades pela fonte diretamente, que é a palavra do Senhor. Você lê a palavra do Senhor e ele traz a sua mente e fala assim: nossa, será que eu tinha pensado desse jeito? Essa é uma das nossas buscas, irmãos. Essa é a busca da nossa oração diária. Essa é a busca que você, professor, durante a semana, quando estiver orando pelos seus alunos, coloque no coração. Sabe por quê? Tem muito aluno que ele está acostumado a conceitos antigos. Tem muitos alunos que eles estão formando um evangelho, um sistema de boas novas, de notícias que eles não têm, de notícias que eles compraram de um terceiro. E hoje nós vamos ser convidados e desafiados a falar sobre uma promessa que já foi exposta aqui para vocês, que talvez não seja exatamente aquilo que a gente viu. E na pergunta inicial, na sala, perguntando inicialmente, irmão Luiz, a gente pode se surpreender com as respostas. Talvez se você, quando foi perguntado isso aqui na manhã, você se deu uma resposta. Talvez você falou assim: olha, eu preciso ser salvo de, e o seu pontinho, 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 tem um nome. Deixa eu ajudar vocês? Não vou falar sobre o que nós precisamos ser salvos, mas vou falar do que nós não precisamos ser salvos. Melhor? Assim? E aqui eu coloquei uma série de coisas que às vezes a gente coloca como relação de salvação, e isso não é a relação de salvação proposta. A relação de salvação proposta nós vamos analisar. Leia o texto de Mateus 10:28, para quem não estava aqui no comecinho. Para quem estava, guarde essa parábola, essa passagem, perdão. E vamos ajudar 3 leituras. João 8:34, uma segunda leitura, Romanos 3:23, e a última leitura, Efésios 1:7. Me ajudem, por favor. Durante a pergunta em classe, nós precisamos ajudar os nossos alunos a construir esse racional, já que eu já fui para o final. Primeira leitura, João 8:34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Tem alguma palavra em alguma tradução diferente de servo? Eu sei que servo a gente vai conseguir associar, mas se alguém tiver uma versão diferente, Regina, a palavra servo às vezes dá uma conotação diferente. João 8:34. Servo é uma palavra branda, talvez, para o que eu gostaria de trazer. Escravo. Escravo é legal. Pode, por favor, Rodrigo. Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Então, dentre os pontinhos que nós vamos ouvir em classe, a primeira grande salvação que é proposta aqui hoje é a salvação da servidão do pecado. E aí você pode revisitar como tudo começou. Deus criou o homem, irmãos, a gente estava ouvindo isso no carro ontem. Deus não criou o homem para atender uma necessidade dele de relacionamento. Eu sou Deus, preciso me relacionar com alguém. O relacionamento eu via, João 3. Às vezes eu cito um versículo errado. Ele já havia relacionamento com ele mesmo. Estava ele com ele e era dele. Quando João fala que na criação de tudo, não lembro se é João 3 ou João 1, irmãos, depois vocês dão uma olhada. Na criação de tudo, já havia relacionamento. Nós não fomos criados para atender uma necessidade afetiva de Deus, de ser adorado. Nós somos criados para fazer parte disso. E aí o homem vai e peca. E com esse pecado, acontece uma coisa, ele traz sobre nós a ira e a justiça divina. A partir de agora, nós não temos mais como atender os princípios de santidade. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e com o pecado nós nos afastamos. E agora nós estamos sobre uma servidão. E futuramente, essa servidão ela vai direcionar em 2 caminhos. Um caminho de eternidade, de descanso, de retorno ao seio do Pai, e um caminho de tormento. Então vem Cristo e ele fala o seguinte: olha, eu vou ter um caminho diferente para vocês. Eu posso enviar, eu posso abrasar, eu posso atender a expectativa de justiça que você não pode. Primeira grande salvação que é proposta, irmãos, é da escravidão do pecado. Por quê? Romanos 8:23, todos é o termo que vai estar escrito. Quem achou pode ler. 3:23.
33, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se não há distinção, a condenação estava para todos. Ou seja, todos estavam no pecado, todos estavam destituídos e todos estavam numa escravidão. Mas não se preocupe, irmãos. Efésios 1:7. E aí nós concluímos essa primeira etapa. Pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertos. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Aqui está a promessa de hoje, nessa manhã, irmãos, que nós temos como revelação divina para a nossa vida. Deixa eu te contar um segredo. Deus não te chamou para ser um mini judeu. Deus não te chamou para ser um mini alguma coisa. Deus te chamou para, em Cristo, ser reconciliado com o Pai. Deus te chamou para observar as práticas. Deus te chamou para observar a nação. Deus te chamou assim. Tem um monte de crente, irmãos, que pensa que nós deveríamos... mas a Bíblia contém várias falhas. Eu acredito numa Bíblia inerrante. Eu, Daniel. E eu respeito quem acredita nas falhas da Bíblia. Falhas textuais a gente tem em qualquer artigo científico, irmão. Todo artigo publicado, todo texto publicado tem falhas. Não estou criticando falhas contextuais, não é isso. Aqui está dizendo que a mãe de Jesus pediu para os filhos sentarem à direita. Aqui está dizendo que os próprios filhos. Isso não é uma falha, isso é uma interpretação, é diferente. Eu não estou fazendo uso da oratória para engambelar, para justificar uma coisa que eu não acredito, não. Eu estou justificando um livro que tem mais de 66 livros e entre eles se falam. Isso é a revelação que nós temos. Nós não somos chamados para sermos, irmãos, uma nova nação. Eu preciso me submeter a um sistema. Não, não precisa não. Os próprios judeus precisam aceitar a Cristo, porque ele diz que ele é no singular, caminho. Infelizmente, nós não entendemos errado. O povo judeu ele foi chamado ao mundo para mostrar a toda a geração o amor, para que Deus tenha se revelado ao mundo através dele. E eles falham bruscamente. E vem uma pessoa, entrega a sua vida num nascimento virginal, num nascimento miraculoso, de milagre. E ele fala o seguinte: através da minha vida, agora eu posso tornar isso possível. Eu posso te dar uma coisa que você tinha e agora você não tem mais. Que é a conciliação novamente com o Pai. Essa é a promessa dessa manhã, irmãos. A promessa de salvação. Então, deixa eu te contar o segredo. O que não é? Nós não temos uma promessa de libertação do inferno. Nós não temos uma promessa de libertação das dores. Não temos uma promessa. Temos. Se você precisar ouvir essa palavra essa manhã, amém. Deus vai te libertar disso, daquilo, daquilo. Mas Deus está convidando para um novo ressignificado para você. A promessa é: a minha ira não vai cair sobre você, porque o meu filho se entregou. É sobre ele que eu coloco a ótica, não sobre você. Não mais sobre o pecado. E o nosso sistema religioso ele é tão falho que nós não conseguimos. É difícil entender isso. A graça é um processo difícil de ser entendido. Nós não somos salvos por absolutamente nada do que nós fazemos, a não ser crer que o sacrifício de Cristo foi o suficiente para que eu alcançasse ela. Irmãos, crer é um processo tão simples e tão fácil que chega a ser impossível de se realizar sem a força e sem a interferência de Cristo. Crer é uma coisa tão fácil de fazer e tão impossível de se justificar que parece mentira. Tem alguns irmãos em classe que talvez vão falar sobre boas obras. Não, mas quem não fizer isso, Irmãos, a salvação vem por graça através do sacrifício de Cristo. Isso é ponto passivo, isso é ponto comum. Lembra do nosso tema da escola dominical? Sobre o que é essencial, nós precisamos ser unidade. Não há divergência nisso. Cristo se sacrificou e através dele a ira de Deus, o olhar de Deus sobre o pecado, ele é abrasado. Deus não olha mais para o seu pecado, ele olha para o sacrifício. Se ele olhasse para o seu pecado, você não entrava, porque todos pecaram. Foi o que leu nosso querido John. Todos pecaram. Se ele olhasse para suas obras para salvar, nenhum iria. Daniel, então quer dizer que eu não faço boas obras? Irmão, as boas obras, elas são a evidência do que aconteceu. Elas são a evidência da transformação. Elas têm que estar presentes. Depois você pode entrar nessa seara. Mas elas não justificam. Elas não salvam. Naquele momento, que é o texto que a gente mais conhece na Bíblia, muitos justificarão a sua entrada ou tentarão se justificar por obras. Mas o que a revelação dessa promessa de salvação diz hoje é que em Cristo isso é possível. Então, irmãos, aqui eu anotei algumas coisas do que não são. Nós precisamos perder o medo do terror, o medo da consequência negativa e passar a executar e passar a andar pelo privilégio de sermos feitos
filhos adotivos, pelo privilégio de termos um Cristo que se entregou voluntariamente, que se despiu de toda a sua glória para que ele pudesse te novamente conciliar com Deus. Muito chato o tema, irmãos? Não, né? Diferente, né? É diferente. Geralmente a gente gosta mais de palavra receba, não. Já recebemos. Uma outra coisa legal sobre essa promessa é que ela é atemporal. Sabe o que acontece? Quando foi criada a promessa de salvação? Quem me ajuda? Quando a promessa de hoje foi criada? Antes da fundação do mundo. Que jogo de xadrez brilhante. Sabe o que eu gosto, irmão Luiz? Às vezes eu olho o pessoal jogando xadrez e tem as reações dele. Ele fala assim, olha, o jogo nem começou, ele nem mexeu a peça ainda e ele já tá dando risada. Por que ele tá dando risada? Eu não enxerguei ainda. Passa 3 jogadas, cumprimenta, checkmate. Ele já sabia das possibilidades de jogada antes das peças se mexerem. Sabe o que eu tô querendo contar para você? Sabe o que eu tô querendo contar para você? O plano de salvação, o plano de restituição daquilo que nós entregamos. Perdão, Roberto, bati aqui sem querer. Daquilo que nós entregamos de mão beijada, que era nosso, que era a imagem e semelhança de Deus, já foi feito antes mesmo da nossa existência. Posso contar? Nós já estamos perdoados antes mesmo de existirem e nós seremos perdoados mesmo depois da nossa existência. É temporal, irmãos. E é muito difícil entender isso. Eu quero dizer para você essa manhã que mesmo aqueles pecados que você não cometeu, se você crer em Cristo, eles já estão perdoados antes mesmo do que você cometa. Essa é uma relação difícil da gente entender. Justificativa para eu pecar? Então você quer dizer, Daniel, que eu tenho um endosso para cometer o pecado que eu quiser? Quero. Se você pensar desse jeito, continue. Talvez você esteja precisando de um novo nascimento. Talvez você precise ouvir verdades absolutas. Quer dizer então, Daniel, que... Não, eu quero dizer o seguinte, que quem nasceu de novo, quem entendeu o ato da salvação, quem entendeu essa promessa concretizada, não tem prazer nisso. É como eu chegar para a Laurinha, e ela sabe, a gente já teve essa conversa, e falar assim para ela, fala, filha, não importa a nota que você tira, você vai passar de ano. Todo mundo sabe aqui que isso é uma verdade, né? A gente conta diferente para as crianças para eles se forçarem a estudar, mas não tem recuperação. E eu contei isso para ela. A reação dela ouvindo isso diz o quanto ela quer me ver feliz ou triste. E não o quanto ela vai passar de ano, ela vai passar de ano de qualquer jeito. Sabe por quê? Nosso sistema não reprova. Só que na hora que ela ouviu isso, e ela fala assim, tá bom, pai, então eu quero tirar um 10. Poxa, o que ela está dizendo com isso? Ela falou, mesmo sabendo que eu vou passar tirando qualquer nota, eu quero agradar o meu pai. Eu não tenho a intenção de deixar meu pai triste. Porque eu falei, filha, eu gostaria que você se esforçasse. Eu gostaria que você fizesse. Eu gostaria que você tivesse boas notas. A relação que você tem ao ouvir grandes verdades, irmãos, diz mais a respeito do seu relacionamento com Deus do que o dele com você. O dele com você é inimaginável. A gente não consegue. Eu já tentei pensar, eu não consigo imaginar que eu vou dividir um local com pessoas que fazem atrocidades, que fizeram atrocidades, que vão fazer. Eu não consigo pensar nisso. Mas essa é a realidade da graça. Essa é a promessa que se estende a todos aqueles que crerem. E Daniel, tudo bem, a lição vai direcionar você para 4 grandes pontos. Eu estou fazendo o que é adicional, tá, irmãos? Se eu for repetir o que está na lição, se torna enfadonho. O que nós precisamos, então, para fazer para alcançar essa promessa? Essa promessa ela é postural? Eu acredito que sim. Eu acho que existe uma postura que você precisa ter. Eu acho que existe um caminho que você precisa fazer. O que é? Quem me dá um help aí para a gente acordar essa manhã? Enquanto eu leio a minha colinha aqui. O que eu preciso fazer para alcançar essa promessa? Parece tão complicado, né? Você só precisa crer e ter a certeza absoluta. E aí eu fiz uma anotação aqui. Não é ressignificar? Eu coloquei assim, crer não é um sentimento. Não é algo que se sinta. É uma decisão. Eu comecei a pesquisar sobre as definições de crença, sobre as definições de fé, e aí eu tenho uma imensidão de terminologias. Mas eu não preciso de muito para saber que essa chuva vai cair, ela vai parar em algum momento. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu não preciso de muito para saber que amanhã vai amanhecer uma segunda-feira. Talvez eu não esteja nela, mas vai ter uma segunda-feira amanhã. Sabe por quê? Porque eu tenho experiência, eu tenho uma recorrência. O estado de acreditar piamente não está relacionado com o que você sente. Não está relacionado com as nossas impressões. Está relacionado com uma decisão. Eu vou dormir cedo, por quê? Porque amanhã eu preciso acordar e trabalhar. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer.
Então, sim, a promessa de hoje ela chega na sua vida, ela chegou até você pelo simples fato e impossível fato de nós acreditarmos com todo o nosso coração. Amém? Fora isso, irmãos, 2 pontos importantes. Já que as obras não salvam, isso é uma coisa difícil da gente entender, né? Boas obras de quem não crê em Cristo não são pretextos para que essa promessa os alcance. Vocês entendem isso? Eu vou falar de uma forma diferente. Ah, mas a pessoa é tão boa, tão boa, tão boa que só falta Cristo nela. Só falta tudo. A pessoa parece um crente, mas ainda não se entregou a Cristo. Então falta tudo, porque a melhor obra possível que você possa fazer, sem o sacrifício de Cristo, é fedida às narinas de Deus. Pelas obras, não, mas a pessoa ela se entregou voluntariamente, ela deu a vida inteira dela nas obras sociais. E ela morreu. Essa pessoa merece o céu, irmão Luiz. Lógico que merece, pelas obras merece. Mas infelizmente o céu não é alcançado pelas obras. O céu é alcançado pela graça e por um sacrifício que foi feito. E ponto. Nós precisamos levar, irmãos, a mensagem de Cristo para as boas pessoas também. A gente gosta de falar, gostava, né, no passado, que o evangelho era para os 3 P's, né? O prostituto, o pobre e o preto. Era só para quem precisava. Hoje não. Hoje o evangelho precisa ser entregue para as boas pessoas. Aquela pessoa que ela tem, tá aqui, ó, mas eu dou metade do meu salário para os pobres, mas metade do rendimento da minha empresa vai para os pobres. Mas olha, a obra social de tal lugar, olha só que forte, irmãos. Eu tirei crianças do sistema de prostituição infantil. Mas se você não creu em Cristo, se você não entendeu o sacrifício que ele fez, é uma obra excelente. Quando você aprende o significado dessa promessa, ela começa a afetar todo o seu dia. Ela começa a afetar toda a sua vida. Ela começa a afetar desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Ela afeta o seu sono. Saber dessa promessa, entender todo esse contexto que os irmãos vão discorrer em classe, nós vamos entender que a partir de agora, já que eu tenho uma promessa, já que isso foi feito, tudo o que acontece na minha vida é secundário. Nós não ficamos frustrados. Na semana que vem nós vamos falar sobre cura. Nós não ficamos frustrados porque não recebemos a cura. Sabe por quê? Porque somos salvos. O bem maior já foi feito. Nós não ficamos frustrados porque as contas não fecham. Por quê? Porque nós já fomos salvos. Nós não ficamos frustrados. Diga. Nesse caso, a gente está falando aí realmente que a salvação não é coisa de obras. Mas quem é salvo também não pode deixar de fazer obras. Como funciona? É o prazer. É o prazer. Você começa a procurar o prazer na entrega. Você não tem o desprazer da abstinência, você tem o prazer na entrega. Então, porque eu sou salvo, eu tenho uma ressignificação da minha vida. Por que eu faço boas obras? Eu não faço boas obras porque eu sou bom. Eu faço boas obras porque eu estou transbordando. E aí não é difícil fazer. E geralmente quem faz, me corrijam, vocês. A gente fala que a Bíblia tem um dom da assistência, né? Isso é verdade. Existe dentro. A gente fala de vários dons, de várias qualificações, mas existe um dom de assistência social, ok? A gente fala sobre isso. Só que isso é muito fácil para quem já tem esse conceito aqui, porque é só transbordar. Tem pessoas que nascem às vezes com essa qualidade, né? Ela simplesmente faz e pergunta para qualquer uma dessas pessoas. Ontem eu estava assistindo um filme, não vou lembrar o lugar, mas chama Nick alguma coisa. Eu vou contar o contexto, vocês vão lembrar, mas é Nick o nome do filme, que conta de um senhor que durante o nazismo salvou 699 crianças. Ele traficava as crianças. Ele foi até a Polônia e achava famílias ao longo do mundo e falava o seguinte, olha, os pais mandavam as crianças embora, por quê? Porque sabia que todo mundo que estava ali ia morrer. Assim que a guerra chegasse, eles iam morrer. Ele salvou 699 crianças. No campo de concentração, nós tínhamos quase 200 mil crianças que foram mortas. Dessas 200 mil crianças, pouco mais de 190, 200 crianças foram salvas nos campos de concentração. Ele sozinho salvou 699. E durante esse processo, o final, não vou contar para não estragar, mas o final ele é chamado numa plateia para falar assim, olha, esse homem salvou tantas vidas. E para ele aquilo, eu falei assim, não, eu não estou olhando para as vidas que eu salvei. Eu deixei quase 2.000 para trás. Então quem faz, Regina, ela não olha para falar assim, olha, eu estou olhando para cá, isso é extremamente bom. É normal. Eu começo a olhar para o que eu deixo de fazer e falo assim, não, eu tenho tanto para entregar e eu consigo entregar tão pouco. É um pouquinho diferente a forma de enxergar. Então, sim,
As obras são importantes, mas elas continuam não sendo pretensas. Eu começo a fazer porque agora eu transbordo isso. É diferente. E quando você transborda isso, e quando você sabe que existe uma promessa de salvação, e que essa promessa de salvação é aplacar a ira do próprio Deus sobre o que aconteceu lá no passado, tudo que acontece na sua vida, você começa a falar o seguinte, pontinho, pontinho, porque eu sou salvo. Para fazer esse exercício. Se vocês puderem, se vocês me permitirem, eu termino esse momento falando isso. Tudo o que nós vivemos essa manhã, tudo o que nós vivemos nos próximos dias, use pontinho, pontinho, porque eu sou salvo. Vocês vão perceber como toma uma outra denotação. Não importa qual que seja a notícia. Não importa qual que seja a notícia. Morreu. Amém, porque eu sou salvo. Faltou o alimento. Olha, faltou hoje. Amém. Mas eu sou salvo. Coloque o contexto da salvação sobre qualquer notícia ruim da sua vida. E você vai perceber que a gratidão, mesmo com a notícia ruim, descobri uma doença. Amém. Sabe por quê? Porque no final das contas eu sou salvo. Essa doença ela vai vir para mim por algum motivo. Através dessa doença, ou Deus vai se revelar, ou Deus vai trazer para mim entendimento, ou vai me aproximar dele, de uma forma ou de outra. Mas por quê? Porque eu sou salvo. Todas as notícias ruins, irmão Luiz, perdem o seu peso. E todas as notícias boas se tornam pequenas. Nossa! Comprei minha casa. Tudo bem, eu sou salvo. Comprei um carro novo. Tudo bem, eu sou salvo. Passei de ano. Passei no concurso público. Passei no concurso mais concorrido do Brasil. Vou ganhar o melhor salário público que existe no país. Tudo bem, no final eu sou salvo. A notícia boa se torna pequena perto dessa promessa. E a notícia ruim também se torna pequena. Porque a maior promessa que nós somos convidados a entender essa manhã, irmãos, dividam em sala, é que existe uma promessa de salvação. Do quê? Vamos discutir isso durante a classe, cada um tem uma opinião, mas você não é salvo do inferno, você não é salvo, eu anotei aqui, você não é salvo da justiça eterna, você não é salvo. Sim, tudo isso vai ser consequência. Se vocês quiserem entender por esse caminho, entenda. Mas você é salvo. Eu coloquei 2 etapas e contei a primeira no comecinho, vou contar a segunda. E por final, somos salvos de nós mesmos. Existe uma promessa de salvação de nós mesmos. Porque se o Daniel pudesse gerir a sua própria vida, sem auxílio de nada, esse Daniel não seria uma boa pessoa. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, fazer uma oração. Mais uma aula, mais um mês, graças a Deus, o mês de novembro, com chuvinha, escola dominical, uma delícia. Lave o seu rostinho, acorde, espreguice, faça a sua ginástica laboral antes de começar, arraste um banco, né? Tome uma água gelada para ativar a circulação. E graças a Deus porque você veio nessa manhã, e graças a Deus pelos alunos que estão a caminho nessa manhã de domingo. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, meu Pai. Obrigado por todas as pessoas que voluntariamente estão aqui buscando aprender a sua palavra. Meu Deus, é a nossa demonstração que nós queremos ser filhos melhores, que nós somos filhos adotivos e nós queremos nos parecer com o Senhor. Obrigado por ter entregue seu Filho para nos reconciliar novamente à sua imagem e semelhança, meu Deus. Nós não queremos ter uma relação de patrão e empregado, onde toda vez que eu faço eu recebo alguma coisa em troca, mas eu quero entender a minha relação de filho adotivo, onde eu faço pelo prazer de ser filho, onde eu faço pelo prazer de que a casa produza, meu Deus. Traga essa relação à nossa mente essa manhã, meu Deus. Traga em paz aqueles que estão a caminho e aqueles que não puderam vir. Ao seu motivo, o Senhor conhece, meu Deus. Visite, seja com todos os membros, meu Deus, com todos os congregados nessa manhã de domingo. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus.